Bem-vindos. Vamos tratar agora da gestão de resíduos de construção com a utilização do BIM. Lembro que esse material ele é protegido quanto aos seus direitos autorais e de propriedade, devendo ser utilizado exclusivamente para fins didáticos e próprios durante a disciplina. Inicialmente a questão do BIM, né? Então, para quem não sabe o que é BIM, BIM é uma sigla que representa o Building Information Modeling, ou em português foi traduzido como modelagem da informação da construção, e corresponde ao conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma construção de modo colaborativo que sirva a todos os participantes do empreendimento em qualquer etapa do ciclo de vida da construção. Então, a gente frisou aqui a questão dos modelos digitais, porque cada vez mais a gente vai estar trabalhando com outras dimensões dos modelos, outras dimensões em relação àquilo que a gente estava convencionalmente ou tradicionalmente acostumado a trabalhar com desenhos bidimensionais, né, em planta, seções, cortes, né? Havia a possibilidade computacional de se trabalhar com modelos 3D em 3 dimensões, né? E agora isso acaba evoluindo para um outro nível, onde a gente vai trabalhar com novas dimensões. A gente extrapola o 3D e passa a incorporar outras dimensões, tempo, custo. A gente já vai conversar mais sobre isso e acaba possibilitando uma abordagem ainda mais complexa sobre isso tudo. Tá? Então, é bem importante tratar dessa questão do BIM, porque a gente tem esse decreto do ano de 2020, que coloca como uma obrigação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, ou dos cidadãos brasileiros, implementar o BIM. Então, está estabelecido nesse decreto federal que ele deve ser implementado de forma gradual e em fases, certo? Então, a primeira fase corresponde ao período a partir de 1º de janeiro de 2021, portanto já está valendo, em que o BIM deve ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, deve ser utilizado no desenvolvimento de projetos referentes a construções novas, ampliações ou reabilitações, quando consideradas de grande relevância para a disseminação dos conceitos do BIM. Tá? Então a gente tem algumas outras normativas que vão dizer o que são essas obras de grande relevância, mas em linhas gerais o que nos convém agora entender é que ele se aplica a, por exemplo, projetos de estruturas, projetos de instalações hidráulicas, projetos de instalações de aquecimento, de ventilação, ar-condicionado, instalações elétricas, de modo que permita a gente detectar interferências físicas e funcionais, porque essa é uma das grandes vantagens do BIM, é poder colocar todos os projetos num único ambiente virtual e ali enxergar eventuais incompatibilidades. Puxa, onde eu ia passar determinada estrutura, tem aqui uma outra instalação, e aí eu vou ter que mudar uma ou outra. Né? Ao mesmo tempo, eu também posso estabelecer uma forma automatizada de extrair quantitativos. Puxa, quantos tijolos eu preciso para construir essa casa? Quantos metros de parede eu tenho? Quantas janelas? Quantas portas? Enfim, extração automatizada de quantitativo de materiais. E também gerar documentação gráfica, né? A partir desses modelos digitais. A segunda fase, pensada para ser implementada a partir de 1º de janeiro de 2024, vai levar em conta a execução direta e indireta de projetos de arquitetura. Então, se o foco da primeira fase era nos projetos, no desenvolvimento de projetos, a partir de 2024 o foco será a questão da execução propriamente dita. Então, incorporar esse ambiente virtual, essa modelagem digital, nos processos de gestão de obras. Então, gestão de obra, tanto para obra nova, reforma, ampliação e por aí vai, pensando naquelas obras de grande relevância, é sempre o pontapé inicial, começar com aquilo que é significativo, com aquilo que é grande, com aquilo que é importante, e depois essa régua vai baixando. E a gente já observa hoje que o mercado de trabalho está andando e se adaptando numa velocidade tão grande a essa realidade que muito antes disso, as obras de porte médio, por exemplo, já estarão todas sendo trabalhadas dessa forma.
Então, além de possibilitar toda aquela compatibilização, aquela extração de quantitativos que a gente já falou na primeira fase, quando da implementação dessa segunda fase a partir de 2024, a gente tem que ser capaz, através dos modelos digitais, de realizar orçamentação, planejamento e controle da execução de obras. E aí, para isso também poder atualizar o modelo de tal forma que ao final da obra a gente tem o que a gente chama de as-built. Então, no final da obra, o contratante vai receber não uma planta atualizada daquilo que efetivamente foi realizado, que é o que a gente chama de as-built, mas esse modelo digital, com todas as suas dimensões, dizendo, olha, foi executado de tal forma, porque não raramente o projeto ele é alterado ao longo do processo. E aí, quando você vai ver o que foi efetivamente executado, não corresponde ao projeto. Por isso, dá necessidade de se fazer essa atualização do projeto. A vantagem do BIM é que você pode fazer essa atualização em tempo real. Você vai mudando conforme vai executando a obra e isso vai ficando como um legado da própria construção, esse modelo digital atualizado, né? Para isso, obviamente, a gente tem que se valer de recursos humanos capacitados, tem que cada vez mais se valer de equipamentos modernos, por exemplo, os scanners a laser, sistemas de imageamento, de realidade virtual, tablets, celulares, softwares, enfim, todo mundo digital aí à disposição do próprio modelo. A terceira fase, pensada a partir de 2028, ela prevê que o BIM deve ser utilizado no projeto, na gestão e também em obras de porte menor, não só aquelas significativas. Então já está baixando a régua, a partir de 2028, obras de médio e grande porte já deverão ter esse tipo de estratégia, né, de gestão a partir de modelos digitais implantada. Tá? Então, e isso pensando também no ciclo de vida da edificação como um todo, pensando no processo de gerenciamento e manutenção do próprio empreendimento. Então, eu tenho aquele modelo digital. Amanhã depois eu resolvo fazer uma reforma, tirar um banheiro, tirar uma parede, colocar outra parede, aí eu posso ir lá naquele meu modelo digital e atualizá-lo, mantê-lo sempre atualizado. Isso não é a tendência, isso já é o presente, entendeu? Vamos em frente. Some-se a tudo isso, além desse decreto que estabeleceu essas obrigações, esses marcos temporais, a nova lei de licitações e contratos administrativos do ano de 2021, ela prevê o uso preferencial do BIM nas contratações de obras e serviços de engenharia. Então, o poder público se vê obrigado a, sempre que possível, exigir a utilização do BIM. E, olhando para isso, obviamente, as construtoras, as projetistas mais antenadas, maiores ou mais engajadas ou mais profissionais, para falar bem a verdade, já estão correndo atrás, já estão se estruturando, já estão se adequando para essa nova realidade do BIM, visando inclusive atender o poder público, né? Então a gente tem aqui desenvolvidas ou consolidadas essas dimensões do BIM, o BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, embora na literatura a gente já consiga enxergar artigos falando de BIM 8D, 9D, 10D, 11D, certo? São aplicações que os estudiosos encontram para o BIM. Então isso nasce muitas vezes na cabeça de alguém, isso vai tomando corpo, vai sendo estudado e daqui a pouco ele se consolida no mercado. Hoje em dia a gente tem consolidado pelo menos essas 7 dimensões. Tá? Então, o 3D, que é o que a gente chama de modelagem paramétrica, é como se fosse o desenho 3D de uma edificação. Então eu pego aquela ideia de uma casa, e ao invés de transformá-la numa planta e vários cortes, eu transformo isso num modelo digital 3D. É um pouco diferente do desenho simples em 3D, como aconteceu há um tempo atrás, onde você vai acabar mexendo com... Por que a gente chama de modelagem paramétrica e não desenho em 3D? Porque aqui a gente trabalha com objetos contendo informações. Então, se antes em planta eu representava uma parede através de 2 linhas, e no desenho 3D eu poderia representar isso através de um volume, de um paralelepípedo, agora não. Agora eu pego esse paralelepípedo e eu acrescento algumas informações a esse objeto. Eu digo de que revestimento ele é feito, se ele tem emboço, qual a cor dele, qual a textura, qual a temperatura,
qual o recheio, enfim, qual o tipo de bloco, eu posso dizer aquilo que eu quiser. Então eu posso agregar informações e é por isso que a gente vai chamar de modelo paramétrico. Ele contém vários parâmetros, certo? E esse modelo ele vai poder ser trabalhado na quarta dimensão na ótica do tempo. Então, se antes eu utilizava, por exemplo, o MS Project para fazer um planejamento da obra em paralelo ao projeto executivo, agora não, agora é tudo integrado. Eu posso realizar as duas coisas junto. Eu posso ligar as etapas construtivas do meu planejamento à própria execução. E se alguém tirar uma parede de lugar, isso automaticamente vai afetar o cronograma e isso vai tudo sendo calculado, recalculado, na verdade, automaticamente pelo computador. Então, essa é a grande vantagem. Você faz as alterações e ela repercute sobre toda a cadeia de projetos simultaneamente e automaticamente. Então, e isso é muito importante porque dá agilidade, dá facilidade para todos os projetistas do ponto de vista de garantir que aquele empreendimento vai estar com um projeto atualizado 100%. Da mesma forma que a gente falou do tempo, a gente vai falar em custo. Então, se eu, ao invés de ter uma planilha de custos em separado, eu posso preparar o meu modelo para ele calcular automaticamente os custos associados. É óbvio que para isso eu tenho que embutir dentro dele os preços. Então, já tem softwares hoje em dia fazendo esse tipo de intercâmbio, é o que a gente chama de interoperabilidade, né? Então, essa migração do modelo de um software para outro, ele tem que ser tão eficiente a ponto de não perder qualidade de informação. Então, muito se estuda esse ramo do BIM, que é a tal da interoperabilidade, que analisa se há ou não há perda de informação quando eu tiro o meu modelo de um programa de computador, de um software, e passo para outro software, se eu não tenho perda de informação. Então, obviamente, todos os programas que existem no mercado hoje que não são em plataforma BIM, eles vão acabar convergindo para essa plataforma integrada, para essa plataforma única de trabalho. Mesmo que eu tenha que pegar o meu modelo e levar para um outro programa, tratar ali e depois voltar, mas essa linguagem tem que ser padrão, ela tem que estar o tempo inteiro interagindo, né, com os outros projetos, com os outros sistemas ali de gestão. A dimensão 6, aqui a sexta dimensão, é o que a gente chama de sustentabilidade ou de rotulagem ambiental, a partir da qual a gente também pode embutir informações de interesse dos projetistas, né? Agregar essa informação ambiental e a partir disso, daqui a pouco vai ver, a gente pode fazer vários cálculos voltados à sustentabilidade ou à certificação ambiental, desde emissões atmosféricas associadas aos materiais de construção, a consumo de água, a geração de resíduos, a qualquer outra coisa, tá? E a dimensão 7D tem a ver com o ciclo de vida, propriamente dito, com a operação, com a utilização do empreendimento. Então tem a ver com a gestão, manutenção e operação do ciclo da construção. O que acontece durante a vida útil do meu empreendimento, que modificações, que alterações eles têm, certo? Então esses são alguns exemplos de dimensões consolidadas sobre o BIM. Bom, como é que isso se relaciona à questão da gestão dos resíduos? Então, a gente tem que o processo de quantificação de resíduos ele está muito vinculado ao aspecto 3D e ao aspecto 7D do meu processo BIM aqui, certo? Então, depende de quanto eu vou ter de edificação, a quantidade de resíduos, e depende de quantos de reforma eu vou fazer na minha edificação, quão modificada ela vai ser. Isso impacta diretamente a quantidade de resíduos. Mas o processo de gerenciamento de resíduos ele perpassa tudo isso aqui. Quando a gente vai implantar uma estrutura de coleta de resíduos, por exemplo, baias para coleta, lixeiras, onde elas vão ficar colocadas, quanto vai custar, tudo isso está associado ao tempo e ao custo. Tá? Então, tudo isso as coisas vão se relacionando umas com as outras aqui em todas essas dimensões. Qual que é a vantagem de fazer essa quantificação de resíduos na plataforma BIM? A praticidade, né? Então você adquire uma velocidade grande, versatilidade, de modo que você consegue fazer isso de uma maneira automatizada, mesmo com alterações de projeto, né? O sistema acaba recalculando tudo isso automaticamente. A desvantagem é que eu tenho que ser muito esperto, né? No ponto de vista de expert, de muito especialista, para poder colocar parâmetros úteis dentro do modelo. Ele tem que, o modelo vai utilizar parâmetros de cálculo, de dimensionamento de resíduos
que têm que ser muito acurados, eles têm que estar muito ligados à produtividade daquela equipe, àquele contexto, daquele país, com aquela técnica construtiva, tudo aquilo tem que ser muito adaptado, né, para poder ser eficiente, que é justamente uma das dificuldades que existem dos modelos tradicionais de quantificação, não é diferente assim nos outros tipos de sistema de quantificação. A forma mais comum é a gente ter uma taxa de geração de resíduos. Então a gente tem a nossa edificação, e aí eu sei quanto eu vou gerar o quanto eu vou consumir de material, ou quanto eu vou produzir de serviço, e eu consigo correlacionar isso com a quantidade de resíduos, né? Então uma taxa de geração de resíduos. Cada 200 metros cúbicos de concreto que eu compro, eu gero 100 quilos de resíduo de concreto. Tá? Então é isso que essa relação ela acaba sendo utilizada e incorporada no modelo para poder predizer essa quantidade. Aqui mostrar para vocês um estudo de caso, uma monografia que a gente orientou, do Bruno e do Hugo. Está disponível na internet se alguém tiver curiosidade. O que eles fizeram? Como é que eles trabalharam? Então eles usaram algumas ferramentas, certo? Programas, Revit, Visual Studio, Dynamo e Excel, para poder produzir ou para poder transitar essas informações todas e descobrir quanto ia gerar de resíduo, pensando já no próprio processo de gerenciamento de resíduos. Então, o Revit ele modela em 3D, ele gera as medidas, quantidades, áreas, volumes. O Visual Studio foi um ambiente que eles usaram para programar botões, menus de interação do usuário para poder fazer aquilo que o usuário quer. Por exemplo, aperta o botão e me calcula quanto vai gerar de resíduo. Então, produzir esse botão foi produzido aqui no Visual Studio. O Dynamo é um ambiente de processamento dessas informações, então ele vai selecionar quais esses parâmetros vão ser calculados, certo? Vai produzir esses cálculos e exportar isso para o Excel, onde ele vai ser processada a informação e refinada e gerado aqui também um ambiente gráfico, né? Basicamente isso que foi feito. Então, eles programaram isso em Visual Studio, né? Produziram esses menus do ambiente do Revit, estabeleceram através do Dynamo como é que era a relação entre os parâmetros, essa cadeia de cálculo propriamente dito, e isso foi exportado para o Excel, onde foram gerados relatórios e o ambiente visualmente amigável aqui para poder interagir com a informação. Tá? Então, quando eu falo em modelagem, basicamente eu estou pensando em sair daquela ideia da planta e do modelo 3D e passar para uma modelagem paramétrica. Isso aqui seria o BIM 3D, né? Onde tem características das paredes e tudo mais, embutidas aqui, tudo dentro dos menus que existem nos programas. Isso aqui sendo trabalhado através de um menu de botões e taxas de geração. Aqui foram calibradas as taxas de geração. Por exemplo, quanto gera de resíduo associado a uma instalação de uma janela. Certo? Então isso tudo tem que ser programado. Programado não, mas estabelecido pelo usuário para o programa poder fazer a conta. Né? E depois isso sair como uma resposta lá no ambiente do Excel nesse caso. Aqui tem uma tela da interface de saída, né? Então, por exemplo, era possível saber quanto ia gerar de resíduo para cada tipo de elemento, né? Forro, cobertura, pilar, viga, cada um deles, como repercutia sobre a questão da geração de resíduos, estimar a quantidade, ou calcular a quantidade de caçambas que iam ser geradas para cada tipo de resíduo, e aí a resolução do CONAMA estabelece as 4 classes, A, B, C, D, né? Então por tipo de resíduo, quanto ia ser gerado. Então, isso tudo é possível, né? É o potencial, e não só é possível, como foi feito. Agora, como é que está essa ideia do BIM com os resíduos no mundo científico, ou seja, no mundo técnico-científico, porque as coisas vão andando junto, né? São testes que são feitos na prática e as respostas vêm parar no mundo científico e a coisa vai andando para frente. Então, é o que a gente chama de estado da arte, como é que está isso, né? Eu fiz um trabalho, um levantamento da literatura atualmente disponível sobre esse assunto e a gente identificou algumas coisas que eu chamei de foco, né? Então a gente tem alguns artigos que trabalham a questão do BIM com foco na industrialização da construção. Então, pensando quanto mais industrializada for a construção, menor será a geração de resíduos, vez que essa vai se valer dos benefícios do BIM. Então, temos esse artigo, por exemplo, em que ele trabalhou da questão da paginação, né? Quanto gera de desperdício quando eu produzo, por exemplo,
telhados com telhas daquelas tipo telha asfáltica, né? Aqui, como é que eu faço o recorte? Como se fosse recorte de apara de sapato, de couro para fazer sapato, né? Então, como é que eu otimizo essa estrutura toda para poder gerar o mínimo possível de resíduos numa fábrica de fabricação de telhados, que era o caso aqui, certo? Então, como é que eu aproveito os benefícios do BIM para poder planejar essa paginação desses telhados, né? Então é basicamente isso que ele fez. Outra coisa, esse trabalho aqui, ele usou, o foco dele era o reaproveitamento de materiais e componentes. E ele vai discutir, por exemplo, como impacta a geração de resíduos eu trabalhar com sistemas construtivos diferentes. Por exemplo, um sistema desse que ele é com estrutura metálica, parafusado numa base de concreto, ele é mais fácil de desmontar, né? Os montantes aqui de um painel de wood frame, eles encaixam e desencaixam facilmente. E isso repercute positivamente sobre uma menor geração de resíduos, né? Notem, também a data que a gente vai tratando aqui é tudo 2021, 2020, 2019, ou seja, é um assunto da moda, vem sendo estudado, os pesquisadores do mundo todo estão trabalhando sobre esse assunto. A maior parte é chinês, como vocês vão perceber pelos próprios nomes dos autores aqui. Então a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, que datam lá do ano de 2013, quando a coisa ainda estava começando, em que eles eram bastante conceituais do ponto de vista de como é que eu faço para trabalhar com isso tudo, né? Como é que eu vou tratar no ambiente BIM a questão da densidade, como é que eu vou alimentar o sistema, por exemplo, para predizer quantidade de caminhões, custo de disposição. Notem aqui, ó, é o BIM 5D, né, quantitativos, os BIM 3D possibilitando o quantitativo, essas coisas todas. Nesse caso específico era uma obra de Hong Kong que eles aplicaram essa gestão, essa ideia para uma construção de um edifício de 47 andares. Nesse outro artigo, também um pouco mais conceitual, ele usou o BIM para definir o índice de desconstrutibilidade. Então ele concebeu uma espécie de uma nota para poder dizer se um edifício, se uma construção ela é mais desmontável, mais desconstruível ou menos desconstruível. E aí a partir dessa escala, a partir desse modelo conceitual aqui, ele é capaz de dar uma nota, é o que ele chamou de DAS Score aqui, né? Quão possível, qual é a nota desse edifício, para saber se ele é mais desmontável ou menos desmontável, para poder comparar do ponto de vista de sustentabilidade. É mais sustentável, menos sustentável e que repercussão isso tem sobre os resíduos, né? Isso é bem importante, por exemplo, quando você vai tratar da questão da certificação ambiental, né? Então, isso era o foco da industrialização que a gente notou na literatura. Tem um outro foco que a gente percebeu, que é da própria certificação ambiental e da avaliação de impactos ambientais e das emissões atmosféricas. Então, existe esse artigo que ele trata da implantação de critérios para a certificação ambiental no ambiente BIM, certo? Ele é bem interessante. Ele é feito... ele é publicado nessa revista voltada à área da computação, e ele trata aqui através do artigo todo, ele vai mostrando várias telas de como é que o usuário interage com esse sistema, porque o objetivo é promover uma espécie de uma certificação ambiental digitalizada, informatizada aqui. Então, esse artigo ele é bem interessante nesse sentido. Notem que ele é desse ano também. Temos esse outro artigo que ele trata do modelo de estimativa de resíduo de demolição e avaliação dos impactos ambientais. Então, pensando já, por exemplo, no aquecimento global, na acidificação, como é que as duas coisas se relacionam, a geração de resíduos com esses impactos ambientais, e ele tenta, através do BIM, promover essa correlação. A gente tem esse outro artigo que ele vai tratar do potencial de geração de gases de efeito estufa, então usar o BIM para poder, a partir de cada material de construção, o seu impacto na geração e produção de gases de efeito estufa, como é que isso acontece no ciclo da construção como um todo, então tem a ver com análise de ciclo de vida também. Esse outro artigo tratou das emissões de carbono a partir de modelos BIM, então ele avaliou as emissões associadas à produção dos materiais de construção, ao transporte, à construção in loco, e aí ele fez uma computação. Notem aqui, obviamente, que a gente tem uma produção de gases muito maior na etapa da produção dos materiais de construção, e notem ainda que
a construção fabricada em loco, quando a gente constrói a construção no canteiro, que é a nossa tradição brasileira, que é o que está em azul, a gente tem uma repercussão maior, né? A gente tem uma geração de resíduos, de emissões atmosféricas, de emissões de carbono, maior do que quando eu industrializo o processo, né? Por isso que a gente fala que é sustentável você industrializar a fabricação das coisas da indústria da construção, porque tem a ver com isso. Aqui tem um outro artigo que vai tratar da integração da análise de ciclo de vida sustentável, análise de decisão multicritério, então ele pegou a percepção de especialistas e o BIM para poder selecionar materiais de construção. Então, como é que eu uso o BIM para poder fazer boas escolhas ambientalmente amigáveis de materiais, pensando na questão da sustentabilidade. Esse outro artigo, ele criou uma espécie de um passaporte para os materiais, então tem a ver com aquela história da rotulagem ambiental, que a gente tem até norma da BNT sobre isso, e aqui ele fez esse passaporte pensando em 3 aspectos. Aqui ele criou 3 indicadores para poder calcular esse rótulo, esse passaporte, como se fosse aquele selo do Inmetro de geladeiras, fazer a mesma coisa para os materiais de construção, né? Ele pensou numa nota, no índice voltado à desconstrutibilidade, um índice voltado à recuperação dos materiais e um índice ambiental propriamente dito, né, do impacto ambiental associado. Então, a partir desses 3 indicadores, ele calcularia se uma obra ela é selo A, B, C, parecido com aquele selo energético dos eletrodomésticos, né? Nesse outro artigo, ele analisa o potencial para reciclagem de resíduos de concreto e de drywall, sabe? Então, isso também é bem interessante. Ele pegou, na verdade, especificamente essas duas técnicas construtivas aqui e fez uma comparação e fez uma avaliação do potencial para a reciclagem, né? Quão reciclável é uma construção olhando para determinados tipos de materiais, né? Então é bem interessante isso também. Um terceiro foco que a gente identificou na literatura foi o da própria quantificação de resíduos, né? Então a gente tem alguns artigos que tratam disso. E o interessante aqui é a gente enxergar que a gente está cada vez mais saindo daquela visão conservadora de calcular resíduo a partir de taxa de geração de resíduos, como eu mostrei para vocês há pouco, e partindo cada vez mais para isso aqui. Eu já tenho, inclusive, artigo publicado sobre isso, onde a gente vai utilizar redes neurais artificiais para poder calcular quanto de resíduo gera uma edificação. Então, a gente vai usar ferramentas baseadas em BIM, usar lógica fuse, né, neurofuse, que na verdade é redes neurais artificiais aqui, para poder adivinhar, entre aspas, estimar, calcular, arbitrar quanto vai ser gerado de resíduo. Nesse caso desse artigo especificamente, ele usou 2 parâmetros para poder calcular a quantidade de resíduos. A área construída, que é o mais comum, e o tipo de construção. Tá? Então foram os 2 parâmetros que ele acabou utilizando para poder chegar em quanto geraria de resíduo. Então, de uma maneira bem simplificada, ele entraria com esses 2 parâmetros aqui no modelo, o modelo faz uma série de contas matemáticas aqui, e sai uma resposta de quanto de resíduo é gerado. Isso, obviamente, precisa de uma base de dados importante, grande, para poder dar suporte a isso. Aqui tem um outro modelo BIM de quantificação também, ele usou esses recursos, ArchiCAD, Allplan, Revit, são alguns dos softwares que ele usou para poder automatizar esse cálculo. A gente também tem esse outro artigo que trata da quantificação de resíduos a partir da taxa de geração de resíduos, é uma coisa mais convencional, tá? Então também foi feito, esse trabalho do Guerra é bastante citado, é um trabalho bastante importante. Nesse outro artigo, ele pegou o histórico de 117 obras e também calculou quanto era gerado de resíduo em cada uma delas, utilizando a plataforma BIM, e a partir dela pôde agrupar segundo determinados critérios. Isso aqui é o que a gente chama de lista europeia de resíduos. Então, resíduos perigosos, quanto gerou? Gesso, quanto gerou, e não só quanto gerou, mas para onde foram esses materiais. No caso aqui, o que é verde foi para reciclagem direta, o que é preto foi jogado num aterro sanitário, o que foi para recuperado, né, como é que chama? Reaproveitamento, reutilização, é o que está em vermelho, né, e o reuso, o reaproveitamento na própria obra é o que está em amarelo. Então, assim ele definiu.
Uma quarta vertente que a gente identificou na literatura foi essa justamente a teoria da inserção do BIM na gestão dos resíduos. É uma questão mais conceitual, filosófica. A gente tem uma série de esquemas que os cientistas bolam para justamente tentar compreender qual é o futuro, quais são os rumos, como é que eu organizo essa informação toda para não me perder. Tá? Então, aqui a gente tem esse trabalho que trata dos conceitos de gestão dos resíduos relacionados ao BIM. Ele trabalhou com esse modelo aqui, ele discute as dimensões e tudo mais do ambiente aqui no ambiente do Revit. Nesse outro artigo que é publicado nessa revista de automação da construção, ele vai propor um esquema teórico para otimizar e minimizar resíduo em plataforma BIM. Não convém, né, a gente ficar detalhando muito aqui. Se quem quiser, pega o artigo e dá uma olhada. Analisou aqui nesse outro artigo a capacidade do BIM prover indicadores de eficiência de resíduos visando a economia circular. Isso aqui também é um outro assunto da moda, a economia circular. Como é que eu fecho o ciclo? Como é que eu promovo logística reversa? Como é que eu antevejo uma demanda ou uma geração de resíduos lá na frente e eu já preparo o meu fornecedor para captar esse resíduo, né? E como é que o BIM pode ajudar nesse processo de gestão? Então, quando eu refaço o meu planejamento da obra, reposiciono o meu cronograma da obra, eu tenho que esses alertas a serem disparados por fornecedores, eles também têm que mudar ao longo do tempo. Então, isso tudo é muito, muito importante. Nesse outro artigo, ele vai discutir um pouco de como é que a gestão de resíduos está imersa em cada uma das dimensões, né, na linha daquilo que eu comentei naquele outro slide do início. Então, como é que a gestão de resíduos participa em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas dimensões do BIM, tá? Então, aqui ele fez uns esquemas bonitos de como é que isso repercute na disposição, na reciclagem, como é que a gente participa disso tudo, cadê a dimensão do BIM, 3D, 4D, 5D, e aí como é que essas coisas se relacionam, né? Então, um trabalho também teórico, mas não menos importante. Ele também vai estruturando como é que a coisa tem que ser abordada ou para onde ela tem que evoluir, né? Aqui a gente tem uma outra abordagem um pouco diferente, então ela pega os stakeholders, né, os envolvidos com o processo da construção, fornecedores, clientes, tudo mais, construtores, e aí vai avaliar a percepção que essas pessoas têm em relação ao BIM e como ele pode ajudar a gestão de resíduos. Então, tem 5 resultados, por assim dizer, desse processo de entrevista que foi feito por esses pesquisadores. O primeiro deles, que o BIM tem um potencial de colaboração mútua muito grande, e nesse sentido ele pode ajudar a minimizar a geração de resíduos. Os especialistas também vislumbraram aqui a possibilidade dos projetos serem voltados à minimização e otimização dos processos e soluções, e isso impactar positivamente a questão dos resíduos. Analisar os resíduos ao longo do ciclo de vida todo, coisa que hoje em dia não é feita, né? Então você olhar para a edificação além da construção, além da demolição, olhar ao longo de toda a cadeia da existência daquela edificação, como é que vai ser a geração de resíduos. Então o BIM pode ajudar muito nisso. Também o BIM pode ajudar na interação ou na apropriação de novas tecnologias inovadoras, na linha do que eu já falei também, desde nuvens de pontos, imagens escanerizadas, realidade virtual, internet das coisas, tudo isso junto e misturado, certo? E também no fornecimento de documentação aprimorada. Então, disponibilizar a documentação que possa ser trocada para poder apresentar para órgãos de fiscalização, para poder apresentar para certificadores e por aí vai, né? Então, a gente também tem esse outro artigo que faz uma discussão sobre a gestão dos resíduos e como é que as dimensões do BIM também interagem com elas. Então, chega a ser mais do mesmo, mas é uma outra pessoa discutindo de um jeito um pouco diferente, né? Estruturando as coisas de formas diferentes. Uma quinta vertente que a gente entendeu, que a gente percebeu, é a questão do foco no transporte e no planejamento de custos. Então, já imaginando aqui a questão do BIM 4D, do BIM 5D especialmente. Então, esses pesquisadores trataram especificamente a questão do transporte, pensando em obras de demolição. Então, como é que, em que momento da execução da minha obra eu vou ter a máxima quantidade de resíduo? Ou seja, como é que eu projeto ou dimensiono a minha frota de caminhões para estar preparada para esse dia, nessa hora, ter a quantidade de caminhões necessários para remover o material. Isso tudo pensando na otimização de custos, logística, como é que eu faço isso tudo, né? Não só isso, pensando também na questão da disposição. Aqui tem
nessa imagem a gente vê o custo, ou na verdade aqui é a distância, mas aqui do outro lado direito eu tenho a questão dos custos. Então, como é que as distâncias, os aterros ou as áreas de recebimento de resíduos que eu tenho disponíveis para receber esse material, quão longe elas ficam, quanto custa levar esse material lá, né? Isso em função do custo do combustível, em função do custo de recebimento do material lá. Então, você fazer esse cômputo para tentar otimizar esse custo. Isso numa obra de uma pequena residência pode não ser muito importante, vai ser uma caçamba, mas uma obra grande, isso pode ser um custo bem significativo. A utilização do BIM na definição de estratégias de destinação, mais ou menos naquela linha que eu falei também, calcular custo, densidade, material, estimar frota, essas coisas todas, tentando racionalizar a construção propriamente dita. Um outro foco que a gente observa na literatura, e talvez foi por isso que o BIM foi criado, pensando principalmente nesse problema da compatibilidade de projeto, e a gente tem vários artigos aí tratando disso. Puxa, no projeto eu tinha lá uma viga e eu ia ter que passar com uma tubulação de ventilação de ar-condicionado, mas as duas coisas estavam acontecendo no mesmo lugar. Ou eu tinha aqui uma parede e ela ia ter que chegar em tal lugar e não chega porque tem ali um duto no meio do caminho. Então, enxergar esses problemas antes da obra começar é muito importante, porque a gente consegue muitas vezes mudar essa dimensão dessa viga, mudar o lugar dela, mudar o formato dessa tubulação, mudar a paginação, mudar a parede, trocar de lugar, fazer uma estrutura própria para isso, enfim. Tudo isso pensando na questão da compatibilização de da mesma forma, a gente tem aqui esse outro artigo que trata da quantificação de resíduos e pensando na questão da compatibilização de projetos impactando a geração de resíduos. Né? Então, pegaram grandes edifícios, os chineses aqui, o pessoal de Hong Kong especialmente, eles sempre estão publicando sobre esse assunto e eles têm tratado com arranha-céus aqui, com grandes edifícios e abordando essa questão porque acaba impactando de uma maneira importante, né? Você ficar movendo verticalmente resíduos aqui é algo complicado. Você tem que usar elevador, grua e tudo mais, e racionalizar isso tudo é bem importante. Aqui também é um outro artigo que tratou um pouco mais na questão da dimensão tempo, no 4D aqui, e fez várias simulações temporais para tentar buscar oportunidades de melhoria no teu empreendimento, na execução da obra visando esse processo. Aqui está em opaco, aqui seria a fase que não está executada da obra, o que está colorido é o que já foi executado da obra, e você avaliando, simulando como é que está o andamento da obra no tempo antes mesmo dela ser executada para poder enxergar gargalo. Enfim, o que a gente enxerga? O BIM tem um potencial gigantesco de contribuir com a questão da gestão dos resíduos, uma vez que ele possibilita racionalizar a construção, os fluxos, materiais, recursos e tudo mais. Ele também ajuda nesse problema de compatibilização de projetos. Então, na medida em que você resolve uma incompatibilidade de projeto, você evita a geração de resíduo associada. Você evita ter que quebrar aquela parede ou refazer uma forma, um retrabalho, tudo isso gera resíduo, né? A gente tem as soluções automatizadas em tempo real, então esses recálculos automáticos pelo computador, cada vez que você muda, altera o projeto, isso é muito bom, facilita muito a vida de todos, mas para isso todos os projetistas têm que estar preparados para trabalhar no mesmo ambiente, de uma maneira colaborativa, né? O planejamento, trabalhar em nuvem, né? Que é o próximo passo, é todo mundo trabalhar junto no mesmo projeto em nuvem, né? Tecnologia para isso a gente já tem. Planejamento de estrutura de coleta integrada aos demais processos, a questão do tempo, do custo. O BIM também possibilita avaliar impactos ambientais associados, calculando emissões, ajudando nas certificações ambientais e por aí vai. E também na seleção de fornecedores, sejam transportadores de resíduos, destinatários de resíduos, recicladores. Então, ajuda nesse processo de escolha e também nos custos associados. Então, como a gente viu, o potencial é gigantesco, as pessoas já estão fazendo, já estão trabalhando, a gente tem que se apropriar desse conhecimento porque, como eu disse aqui, em sendo obrigatório e inevitável a atualização dos profissionais. Está em lei, a coisa vai vingar porque tem que vingar, é uma necessidade do mercado e é uma obrigação legal e só nos compete como profissionais a nos atualizar, nos capacitar para poder trabalhar nessa nova realidade do mercado da engenharia. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.